Olá, irmãos. Bom dia. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para ter mais uma oportunidade, mais uma chance de estreitarmos o nosso relacionamento com o nosso Deus e para nos aproximarmos uns dos outros pela fé. Eu quero orar com este fundo musical. Orar louvando ao Senhor. São exatamente 10 horas e 32 minutos. É a hora de nós bendizermos o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para te louvar, para te adorar, Senhor. Ser propício a nós, Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Faz, Senhor, aquilo que está no seu coração. Faz, Senhor, a nosso respeito, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, Senhor Jesus. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Se você tem mais de 55 anos de idade e você ainda não sabe falar inglês, Fala, Senhor Jesus. então não pula esse vídeo de jeito nenhum. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Quanto a muitas decisões, muitas indecisões, nós estamos seguros em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por estes momentos que iremos passar na Tua presença. Deus, que seja de refrigério para nossas almas, tenha uma ação balsâmica, algo inexplicável, Senhor Jesus. Algo que nos dá um profundo contentamento. Teus planos serão executados sobre as nossas vidas. Esta é a realidade por fé que nós vivemos. É assim que eu te oro, é assim que te bendigo, é assim que eu te exalto. E peço que não haja nenhuma interferência no agir e no fluir do Senhor. Fala, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que esta música breve, suave, venha falar ao seu coração. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, libere-se. Deus é Senhor. Que seja um momento de paz, de segurança fornecida pelo Senhor. Deus não faz experiências com o homem. Ele tem um propósito, Ele tem uma finalidade sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida.
e que Ele venha executar segundo a nossa fé e a nossa obediência. Em nome do Senhor Jesus, eu digo amém. Olá, meus irmãos, é uma alegria imensa usufruir deste momento, usar esses recursos, que é um grande milagre, para falar da palavra do Senhor. Fernando já está chegando, Marilza já está chegando. Sejam bem-vindos e outros daqui a pouco estarão conosco também. Visualize, compartilhe, por favor. E Meleni também. Essa é a essência de estarmos juntos, de procurarmos, se possível, assistir às lives no momento em que ela está sendo exibida, está chegando ao seu lar. Eu quero, em primeiro lugar, oferecer esses momentos de ações de graças pela vida de Daniel, filho do Diogo, que aniversariou anteontem, dia 5. Deus abençoe. Por alguém que você não conhece, mas que é uma pessoa muito próxima, se tornou muito próxima, o Mateus, que me atendia lá no Outlet, na Restock, e que ele vai ser papai, e eu já parabenizei, e agora quero parabenizá-lo publicamente. Deus abençoe, Marcelo, a sua nova etapa. Um grande abraço para minha prima Amara, prima querida, em Angra dos Reis. Eu falei que eu ia mandar um abraço para você, e logo mais eu replicarei esse abraço. E eu quero agradecer também pelas orações que vocês têm feito em favor da Arlete, a minha prima, que ainda encontra-se hospitalizada, vítima de um AVC isquêmico, e ela está tendo uma melhora significativa. Eu acredito que é a mão do Senhor e é Deus nas nossas vidas intercedendo pela vida dela. Mas peço que continue orando pela Joana, a sogra do diácono Dejaci, que encontra-se internada no Fundão. Eu penso até que no final dessa pregação a gente pode orar por esses que estão enfermos, né? E outros que não foram mencionados. Mas eu quero falar do cuidado extremo que o Senhor tem para conosco. O título dessa mensagem é: Deus não faz experiências com o homem. E em Gênesis 1, versículo 1 e 2, apesar de que eu falei no Gênesis 1, 26, 28, naquele flash, naquele lembrete, mas eu gostaria de começar, e eu gostaria assim, de que não houvesse um detalhamento maior. Quem sabe no próximo encontro eu falo desse detalhamento, o que antecede a Gênesis da Gênesis, mas no momento eu quero falar sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E eu não tenho assim a pressa de terminar toda a mensagem hoje, que quando Deus vai me dando, eu vou escrevendo e depois a gente vai fracionando de acordo com o que o Espírito Santo vai nos dando, transformando em partes, né? No princípio, versículo 1 de Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Aí sim, grife essa parte B, a parte final desse versículo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus amado e querido, eu louvo, te bendigo, te exalto por tudo, Senhor. E peço, Senhor, a tua graça, que é o teu favor imerecido, que seja derramado sobre a minha vida. Ó Deus, nesses tempos difíceis em que às vezes nos sentimos até abandonados por parentes ou amigos, provocado por esse distanciamento que já começa a gozar de uma flexibilidade, mas nós não sabemos até quando vai ser dessa forma, no momento ainda é de incerteza.
Mas eu quero me voltar para a tua palavra, que é o nosso porto seguro. Fale conosco nesta manhã, por favor, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vejo também que Edna, minha cunhada, já se chegou. Deus te abençoe. Edinha, eu chamo ela de Edinha, meu bem. Deus abençoe, Edinha, meu bem. E um beijo no Rubinho também, meu cunhado. Então, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Observe que a Santíssima Trindade e alguns crentes, protestantes, tem uma ressalva quanto a essa expressão Santíssima Trindade, mas é a Santíssima Trindade mesmo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É um ser tritômago, como também nós somos. Nós temos uma alma, corpo e espírito. Nós somos uma trindade. Mas esta é a Santíssima Trindade. É esse superlativo que só pode ser usado desta forma em relação a Deus. Santíssima. Incomparável. Então, a Santíssima Trindade, já para desfazer algumas ressalvas que nós temos para essa expressão, como também devoção, nós somos devotos do Senhor. Antes de esse Deus triuno elaborar o plano para a formação do homem, guarde bem, formação do homem, em Gênesis 1, 26, e pode ser considerado um breve, um mini estudo, em Gênesis 1, 26, ao 28 diz, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou-lhes, eles disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Também tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. É um fato curioso. Aqui ele diz que façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já antecedendo, o que eu pretendo falar, esta é a diferença entre nós e todos os seres viventes. Mas existem outras gritantes diferenças, pelo menos 6 ou 7 primárias. E o que me chama a atenção é que no versículo 27 ele diz, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas Deus não havia criado. Isso merece uma consideração. Por quê? No versículo 7 de Gênesis 2, é que o homem foi criado, não, formado. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Agora, eu quero mais tarde, talvez, no próximo encontro, eu quero te mostrar a diferença estabelecida entre criar e formar. Embora pareçam palavras sinônimas e lembram uma ou outra, mas não é eco de uma para outra. Criou, tem uma certa diferença de formar. Mas eu quero falar dos benefícios que o Senhor criou quando o homem ainda era uma pretensão divina. Antecipadamente Deus criou vários benefícios que começam em Gênesis 1, que nós lemos, na parte B do versículo 2, a parte final,
E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ora, antes dele criar o homem, antes de criar tudo, antes de dizer no versículo 3, haja luz, antes da ordem que é relva e essa semente, as árvores frutíferas deu seu fruto, enfim, antes de dizer que se organizasse a terra em continentes e mares, que tivesse seres viventes, que criasse os luzeiros do firmamento, a luz e o sol, dividisse o dia entre dia e noite, ele já providenciou bênçãos para o homem, benefícios. Antes de criar o homem, ele criou todas essas coisas para conforto e comodidade do homem. A luz, dia, noite, etc. Tudo isso já foi criado. Mas existe mais alguns benefícios que é encontrado mais à frente do versículo 3 ao versículo 25 do mesmo Gênesis 1, em que ele cria as criaturas marinhas, no versículo 21, cria as aves e chama de seres vivos, no versículo 20, enfim, ele criou tudo para o homem antes da sua existência. No versículo 3, diz que haja luz e houve luz. Simplesmente assim, com uma ordem. Tudo isso houve assim, uma ação direta de Deus para que nós fôssemos beneficiados das suas obras. Todos estes primeiros benefícios, inclusive em Gênesis 2, do versículo 4 ou 6, que diz, versículo 4, esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície. Aí, depois do versículo 7, que deu-se a formação do homem. Então, antes de Deus criar o homem, ele já tomou os cuidados a respeito do homem. Aquilo que seria para suprir a necessidade do homem. E imediatamente após a criação do homem, Deus forneceu ainda mais recursos. No versículo 7, depois de criar o homem, no versículo 8, formar o homem, não criar, ele diz, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, com um cuidado, que essa era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E do versículo 10 ao versículo 14, fala dos rios que serpenteavam esta terra recém-criada para o homem. Aí eu vou falar sobre esses rios daqui a uns tempos, se Deus permitir. Aí, no versículo 15, somente aí o Senhor Deus tomou o homem recém-formado, né? Como no versículo que nós lemos, versículo 7, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor deu ordem, novamente homem, de toda árvore você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Pois bem, Deus forneceu ainda mais recursos ao homem. Fez
com Adão, recém-criado, a primeira aliança, a de autoridade sobre todos os seres viventes, como nós lemos aqui, Gênesis 2, 19, 20 e 26b. Outras alianças Deus fez com o homem. Ele fez aliança primeiro com Adão, fez com Noé, fez com Moisés, fez com Davi, e a aliança definitiva no sangue do Senhor Jesus. Um dia a gente pode falar aliança por aliança, mas por enquanto eu quero comentar sobre isso. Deus, não contentando-se com os primeiros benefícios e os recursos imediatos pós-criação, viu que este homem, como ele seria fecundo, como ele tinha dito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, como nós lemos, né? No versículo 26, e no versículo 28 ele diz, e Deus abençoou e ele disse, sejam fecundos, multiplique-se, encham a terra e sujeitem. Como que Adão iria procriar? Como Adão ia criar descendência? Ah, sim, mas assim como Deus criou Adão, poderia criar Eva também. Formar do barro. Mas, olha, vamos pensar o seguinte. Quem foi o modelo para Adão? O próprio Deus. Deus fez Adão. A mulher não está num nível abaixo do homem. A mulher, ela foi criada para confirmar o que Deus tinha feito com Adão. Procure entender. Adão teve como modelo Deus. Eva teve como modelo e como seu gerador Adão e Deus. Então, eu não acredito nessa história que a mulher se nivela por baixo, de jeito nenhum. E ele formou Eva usando como matéria-prima a sua própria costela. Nós vamos falar isso mais à frente. Mas entre os benefícios e os recursos dados a Adão, faltavam tirar da solidão. E isso me arremete a um momento que nós estamos vivendo, que tem pessoas que estão em profunda solidão, em amarga solidão. Mas eu creio que Deus, Ele colocou pessoas que são modelos não infalíveis, mas que são modelos que testemunham de um Deus que é indubitavelmente o único, completo. Porque antes de formar o homem já cuidava do seu protótipo, do seu plano, do seu protótipo humano, que recebe o que é de mais importante para a sua existência, além dos recursos, dos benefícios e da futura companheira Eva, a futura esposa, a intimidade do seu Criador, a criatura. Adão quer dizer vermelho, Eva quer dizer vida. A intimidade do seu Criador, do seu Senhor e Deus. No versículo 7 de Gênesis 2, volto a frisar. Então Deus formou, não criou o homem do pó da terra. E lhe soprou na narina o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Esse homem, o protótipo, o primeiro homem, Adão, ele passou a ser um ser vivente porque recebeu um fôlego de vida diretamente de Deus. Ele aspirou, ele recebeu o hálito do Senhor. Isso nos diz alguma coisa. Esse mesmo respiro
virá esse mesmo sopro que este homem recebeu, Adão, Eva também recebeu. E, consequentemente, toda a sua descendência até chegar a nós. Você tem o sopro de Deus na sua vida. Este é o valor maior da sua existência. Maior do que a sua casa, maior do que o seu carro, maior do que as suas posses, do que os seus patrimônios, maior do que as suas dificuldades. Seja elas quais forem. O Senhor, antes de te criar, Ele cuidou de você. Ele já deixou tudo preparado para você. Ele estendeu um tapete vermelho para você vir à terra. Eu queria evitar de falar sobre isso, mas o que comprometeu o plano de Deus foi a desobediência. Que diz no versículo 9 do capítulo 2, do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, não fez acordo, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer dela, você certamente morrerá. Olha, o primeiro ato do homem em relação a Deus foi o quê? De desobediência. O salmista Davi diz que nós fomos gerados no pecado. Então, essa formação já vem do nosso DNA antes da nossa formação. Sendo que quando Deus criou o homem, obviamente ele sabia que o homem ia sofrer uma queda. Ele ia sofrer de uma desobediência. Todo homem sofre desse mal. Infelizmente. E o Senhor o que fez? Providenciou a misericórdia. Ao criar o homem, Ele criou a misericórdia. E a gente vai falar disso depois sobre... Tem muito assunto depois da queda do homem, da irresponsabilidade de Adão para com Eva, a desconsideração. Então, irmão, temos aqui o assunto de que Deus, antes de te criar, o Senhor já cuidava de ti. Imediatamente, a sua formação, o seu nascimento, Ele cuidou de ti, tem cuidado e cuidará de ti até o final da sua existência e da minha existência. O Senhor colocou tudo que possibilitasse o homem viver fartamente. Não diz que o homem não trabalharia. Nós lemos aqui que ele trabalharia, mas não com essa carga pesada que nós trabalhamos hoje. O Senhor fez do homem a coroa da sua criação. Agora eu quero falar, se der tempo, eu vejo aqui que eu tenho 12 minutos. Eu vou tentar falar sobre isso. Criar. Onde Deus diz em Gênesis 1:27. Criou. Ora, mas antes de entrar nessa fase, que talvez não dê tempo, eu não gosto de falar de uma forma assim, atropelada, porque pode comprometer o nosso raciocínio, não te subestimando. Quando você imprime muita velocidade, você pode correr o risco de atropelar alguém. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, no versículo 26. E no versículo 27 diz: assim Deus criou o ser humano à sua imagem.
Olha, se não era a criação, como eu falei, e seria formado só no versículo 7, como é que se explica isso? Ora, quando Deus promete algo, já existe, já é realidade. Esse primeiro ato de Deus é em favor do homem, dizendo que antes de ser criado, de ser formado, ele já existia, e ainda dizia mais no versículo 28, e sejam fecundos, e Deus abençoou, ele disse, sejam fecundos. Olha, se não existia nem Adão e muito menos Eva, e o Senhor, ele próprio, estava profetizando, dizendo, olha, serão prósperos, porque eu coloco tudo à disposição de vocês. Deus não te colocou no mundo para fazer experiência contigo. O grande problema é que nós sofremos a falta, a ausência de obediência de Adão. Sim, ele é responsável, ele e Eva, pelo que nós sofremos hoje. E a palavra diz que depois da queda, o homem passaria a comer do suor do seu rosto, seria fadigado, teriam espinhos, a mulher daria luz com dores. Mas o Senhor também falou que através da mulher viria um que esmagaria a serpente e a serpente feriria o seu calcanhar. A primeira profecia de Deus a respeito de toda a humanidade. Jesus viria de uma mulher, como veio de Maria, e seria ferido o seu calcanhar, ou seja, ele seria crucificado. Até nisso Deus tem cuidado de nós, principalmente nessa área, na área espiritual. Todas as alianças foram válidas. Com Adão, com Abraão, com Noé, com Davi, com Moisés, não necessariamente nessa ordem, todas elas foram válidas. Mas a aliança completa, a aliança que nos traz salvação, que nos traz cura, que nos traz paz, que liberta o homem cativo de espíritos oprimidos, porque eu creio dessa forma, que liberta do seu ego, das suas convicções próprias. Só aliança com o Senhor Jesus. E que, infelizmente, nós vamos para 2 meses sem cearmos, que é onde nós relembramos o Evangelho miniaturizado no pão e no suco de uva, simbolizando a carne do Senhor, o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. Porque nós fomos ministrados, aprendemos que a Santa Ceia nós fizemos no dia 5 de abril, mas a título emergencial, mas quando nós voltarmos a nossa Santa Ceia, voltada para louvar o Senhor, será presencial e com a presença dos santos e principalmente com a presença daquele que cuida de nós, que cuidou de nós antes do nosso nascimento, antes de sermos formados. E será um grande dia. E eu gostaria que você não deixasse de vir à igreja nesse primeiro culto. Eu quero agradecer a Deus antes de falar sobre a diferença de criar e formar, porque estamos chegando nos instantes finais. Mas eu quero falar de algo para terminar, que será colocado também como uma das partes gritantes da diferença entre o ser vivente de um modo geral, o peixe, a ave, enfim, do homem. Olha, observe
quando a mulher foi criada. A formação da mulher. Brevemente, que vai servir como introdução para a próxima mensagem, ou será usada no decorrer. Gênesis 2, versículo 18 ao 24, é a nossa leitura final, diz o Senhor o seguinte: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Se é semelhante a ele, é semelhante a Deus. Isto quer dizer que eu devo ter alguém, não como um ídolo, mas alguém que seja referência para a minha vida. Como você deva ter, não enaltecendo, porque, como eu falei, todos nós gozamos de falibilidade, mas há decência, há virtude em nossas vidas que podem ser admiradas. Versículo 19. Havendo, pois, o homem Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os Adão para ver que nome lhe daria. E o nome que lhe desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles, seria respeitado. Que Deus maravilhoso, hein? O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, para que o homem não se achava, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Ele não tinha com quem conversar. Ele não tinha com quem compartilhar. Porque os animais têm a linguagem própria, até nos entende. Se você falar para um cachorro treinado, senta, pega isso, pega aquilo, ele pega. Mas ele não mantém um diálogo ao nosso mesmo nível intelectual. No versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma costela e fechou o lugar com carne. Você já entendeu por que fala que Deus é o médico dos médicos? Pois é, ele é anestesista. Ele é cirurgião. Ele colocou o homem em pesado sono, né? E após isso, através de uma cirurgia, tirou-lhe uma costela e fechou o lugar com carne. Ele é anestesista e ele é cirurgião. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou, não criou, uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: este, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varão, porque do varão foi tirado. Aí ele entrou no estado de êxtase, de alegria, e falou, ele olhou para aquela mulher e viu que a semelhança de corpo era mesmo com alguns detalhes anatômicos que ele não tinha. E ele achou aquilo maravilhoso. Ele disse que este afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varão. Aí está a diferença, porque do varão foi tirada. Da costela de Adão não saiu outro homem. Não. Saiu uma mulher. Não saiu duas mulheres. Saiu uma mulher. Aí ele entrou em estado de êxtase, né? Ele ficou tão maravilhado e falou, essa aí deve ser muito bom. Que aí ele profetizou o primeiro profeta, Adão. Veja no versículo 24, a gente vai tratar isso com mais cuidado, com mais tempo, mas eu fico maravilhado, eu fico assim, num estado de alegria muito grande. Principalmente quando eu olho para minha Eva, que ela que está filmando, e eu falo, poxa, isso é muito bom. Por isso, veja no versículo 24, você está sorrindo, né? É para sorrir mesmo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, tornando-se, formando-se. Ora, um e o outro homem e a sua mulher estavam nus e não se violavam. Você vê que este homem estava tão alegre que ele falou, olha, cada um vai ter a sua casa, vai ter seu cantinho, vai ter a sua família, vai ter a sua mulher. Nós somos fruto da profecia desse homem que antes de ser formado, e antes de ser formado Eva, Deus já estava cuidando deles. E é esse Deus que cuida de você.
O grande problema é termos herdado o pecado original de Adão, da desobediência, e adicionarmos, incorporarmos os nossos pecados atuais. Os nossos pecados atuais, você pode pedir perdão, Deus é um Deus de graça e misericórdia. Agora, quanto a Adão e Eva, eu sugiro o seguinte: quando chegar na eternidade, os homens fazem um corredor polonês e dão os cascudos em Adão. E as mulheres fazem um corredor e dão uma esfrega na Eva, né? Mas briga de mulher é feio pra caramba, né? Puxa cabelo, arranha, né? Mas isso é só um Red Bull espiritual. Olha, Adão não teve alguns problemas. Nem Eva que nós temos. Porque uma certa vez, numa discussão entre o homem e a mulher, entre seu esposo e sua esposa, ela acabou literalmente de joelhos, depois da discussão. Ele conversando com um amigo e falou: olha, depois que eu discuti com a minha mulher, ela acabou de joelhos. E o amigo: rapaz, mas tu é tão bravo assim. Mas como foi isso? O que ela te pediu de joelhos? Ele falou: não, é porque ela ficou de joelho para que eu saísse debaixo da cama. Ela estava com um cabo de vassoura e falou: sai debaixo da cama de joelhos. Adão não teve esses problemas, Eva não teve esses problemas. Isso é só para descontrair. Eu quero orar nessa manhã, nesse finalzinho, que eu prometo que eu vou terminar na hora e sempre passo 5 minutos, né? Mas eu creio que esses minutos que aparentemente estamos perdendo, nós iremos ganhar na eternidade. Oremos ao Senhor. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo aniversário de Daniel, por Mateus está em via de ser papai, pelo aniversário do meu amigo, meu irmão, gente da minha família, o Ivan, o esposo da Salete, pai do Marquinho, sogro da Dilma, que Deus abençoe, Ivan, um grande abraço para você. Nessa minha oração de agradecimento também faço menção a melhora que a minha prima Arlete está tendo. Mas eu quero aproveitar para orar pela sogra do diácono Dejaci, pela Joana e por todos aqueles que se encontram enfermos. Não importa a natureza da enfermidade, importa que Deus, quando nos criou, Ele providenciou tudo. E se for a vontade dEle que cure, agindo Ele, quem impedirá? Senhor, abençoa todos, ó Pai, naquela área tão necessária, tão importante, tão agressiva, tão aguda de suas vidas, ó Pai. E dá-nos a oportunidade de nos encontrarmos outras ocasiões. Eu agradeço a todos por terem assistido esta live, por todos que chegaram desde o início, que chegaram depois, mas vai ser postado um link e vai estar no YouTube. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu me despeço fazendo menção do nome ainda de Fernando, Marilza, Meleni, Edinha, meu bem, Pastor Vanilton, meu querido Vavá. Ô rapaz, um grande abraço, um beijo para Miriam, um beijo para você e para o garotão, tá? Pro Enzo. Bela Oradorique, minha grande amiga, irmã da fé, que Deus abençoe. E outros tantos que eu não vou poder mencionar aqui, mas prometo que depois eu mencionarei. Enquanto marcado logo mais, 19 horas no nosso culto online, tá? E terça e quinta, Semente de Vida, 20 horas, 10h30. Até quando, pastor? Até quando Deus permitir. Até que o Senhor tenha nos ajudado. Vamos celebrar a nossa vida ao Senhor com muita alegria. Eu me despeço dizendo que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Que em Cristo, somente em Cristo, na Santíssima Trindade, aquela que não faz experiência com o homem, que tem cuidado de nós, te abençoe, não só hoje, mas hoje e sempre. Deus abençoe. Fiquem na paz.
Em nome de Jesus. Amém. Celebre. Celebrar uma nova vida aqui. Tá difícil terminar esse culto, né? Que Deus abençoe. Amém. Me despeço. Deus abençoe. Abraço, beijo.